Coach de família! Coach de família é aqui o grande diferencial. Sinceramente, na minha percepção, o motivo da grande existência das pessoas e o grande significado de todas as pessoas, sem exceção, na minha percepção e na minha crença, não tem nada a ver com religião, é a minha crença, é o que eu entendo que, para mim, se o homem conquistar todo o mundo, se conquistar todas as pessoas e não conquistar a família, cuidado com as crenças, essa é uma crença minha, não conquistar a família não significa você estar junto, tá? Não é isso que eu estou falando. Mas ele não conquistar a família, ele não tem moral e ele não tem condição de falar nada. Então, eu acredito que o princípio básico de um ser humano, a evidência de que valeu a pena é mudança do padrão genético. E não significa necessariamente, por exemplo, quem me acompanha sabe, a mãe do João Vitor e da Maria Clara são meus filhos mais velhos. Minha filha tem 20 anos, meu filho vai fazendo 18 agora. Então, eu separei da mãe deles. Na verdade, nós nunca fomos casados, então nós éramos apenas namorados. E nós nunca demos certo, o relacionamento não deu certo. Porém, há mais de 20 anos nós estamos aí, que nós nos conhecemos, em torno de 23 anos que nós nos conhecemos. Então eu tenho uma admiração extraordinária pela Roberta, pela vida dela. E eu falo isso com muito orgulho, que eu amo a Roberta. Eu amo a alma dela. Você que é massa, que me acompanha, já ouviu, está cansado de ouvir essa história. Mas o que eu quero dizer é exatamente que a forma como você se relaciona com os seus familiares, ela define exatamente o quanto você está comprometido com a evolução. Porque fugir disso, buscar fuga, não ter a hombridade, não assumir esse relacionamento, fugir disso e essa covardia, ela nos traz um sentimento contrário. Ela nos traz um sentimento que vai nos culpar muito. E esse sentimento vai fazer com que a gente exerça um sentimento de culpa e uma vibração negativa que nós não vamos conseguir prosperar nos negócios, prosperar na vida profissional, prosperar nos relacionamentos, em nada que a gente faça. Então, muito cuidado, mas muito cuidado. Exercer o caminho que você vai tomar sobre ganhos e sobre perdas de um relacionamento é um papel do coach familiar, né? Como que ele vai utilizar um processo do coach familiar com os filhos. Então, antes dele tomar uma decisão de final de semana, uma briga com a esposa ou com o esposo, por exemplo, ele, não, defender, exercer apenas o egoísmo, ele lembrar que tem filhos, ele lembrar que tem um histórico ali, ele lembrar que tem filhos ali. É lógico que existe situação onde a manutenção de um relacionamento vai piorar a visão que os filhos estão tendo. Está assistindo muita briga, está tendo muita briga, muita discórdia, os casais não se amam, então as pessoas estão ali. Então o coach vai entrar exatamente nesse alinhamento. Então, qual é o ponto que a gente vai entender? Que ponto é isso? Qual é o trabalho do posicionamento? Como que o coach atua nesse momento? Como que ele atua nessa situação? Então, eu sempre trabalho com ganhos e perdas. Sempre trabalho. Então, essa é a regra sine qua non, ganhos e perdas. Então, estou falando especificamente ali sobre filho, sobre marido, sobre esposa, sobre casa. Então, ganhos. Qual o ganho? Separando. O que eu perco? Separando. O que eu ganho se eu continuar na família? O que eu perco se eu continuar? Então, coloque isso na balança e veja no curto, médio e longo prazo. Qual o impacto disso? Porque às vezes a gente toma decisão apenas pensando no final de semana. Apenas pensando ali numa fuga de final de semana, numa gatinha que você conheceu, num gatinho que você conheceu ali. Então, quer dizer, a gente toma decisão e estão impactando aí toda uma construção. Tem toda uma construção aí que é a família, que é esse bem que é a família. Então, às vezes eu estou sendo covarde. Às vezes eu não estou tendo o companheirismo necessário. Às vezes eu não estou olhando para uma criança, para um filho, e eu estou pensando apenas no meu umbigo. Então, tomar decisão pensando no umbigo é uma tarefa bem preocupante. O trabalho do coach de família, que vai trabalhar aqui, é colocar a pessoa que é o coach, para pensar um pouquinho mais sobre os impactos. Qual o impacto disso? Porque é muito simples. Eu ser machão lá e falar, pronto, aqui é eu que mando, tal, eu que acho assim, ok, tudo bem, faz isso. Vai para casa, vai para outro lugar.
Então, quer dizer, todo casal briga, todo relacionamento é difícil, mas esse é o exemplo que eu quero passar para meus filhos? Esse é o exemplo que eu quero passar para as pessoas? Então, o coach ele precisa mostrar alguns impactos que a pessoa não está percebendo ali. Os impactos, como ele não está percebendo ali naquele momento, é bom, é interessante você como coach mostrar para ele, peraí, você está pensando sobre a sua filha de 3 anos de idade? Como ela vai crescer com esse trauma? Como ela vai crescer com isso? A decisão que você vai tomar mesmo, você tem consciência disso? Muito cuidado, mas muito cuidado que eu não estou falando aqui que está certo ou está errado. Muito cuidado com isso, mas a pessoa precisa ter consciência sobre isso, porque às vezes, e na maioria das vezes, ela está tomando uma decisão ali sem pensar nos impactos. Então o papel ali é, de fato, analisar os impactos. Então, se você tem como missão mudar o seu padrão genético, e agora já existem vários fatores, né? Então, religiosos aí, nós não vamos entrar em religião, mas o amor da família, esse amor de família. Então, eu acredito que dentro dessa frase do Albert Einstein, que Deus não joga dados, os familiares veio exatamente com pontos a ser trabalhados. Então, os vícios emocionais de um, os vícios emocionais de outro, dos filhos. E eu acredito que quando você vai vivendo, vai despertando esses vícios. Então, você vai olhando ali para o filho, vai desenvolvendo uma certa irazinha do filho, uma certa irazinha da filha. Porque quando está bebê, não. Eu que tenho filho de todas as idades, eu sei disso. Quando está bebê, não. É a coisa mais linda. Aí vai crescendo, mas por quê? Porque é a expressão mais fantástica que evidencia o que Jesus Cristo nos falou, que é amar os inimigos. Então, às vezes, os nossos próprios familiares se tornam inimigos, mas quando acontece, como que acontece isso? Quando vem aquele bebezinho, aquela coisa mais linda, aquela coisa mais fantástica, aquela coisa mais maravilhosa. Aí aquele bebê vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, a criança vai crescendo, vai despertando ali as tendências da pessoa, as lembranças da pessoa, e ela vai lembrando, ela vai começando a despertar. E o que aquela bebê não via de defeito no pai, agora começa a ver. Aí agora ela começa a enxergar. O que ela não via, porque ela é criança, ela só vai ver, meu pai é meu herói, meu pai é meu herói, meu pai é meu herói. Então, eu tenho meu filho mesmo, João Vitor, ele tem uma admiração assim extrema, ainda, mas é muito maior. É lógico que vai crescendo, é lógico que ele vai começar a ver, opa, meu pai não é tão assim como eu pensava, não, é lógico que ele vai ver isso. Maria Clara, aquela coisa mais linda, aquela coisa tal, e vai crescendo, vai verificando. E da minha parte também, eu verificava ali, como que ela era, ela vai crescendo, todo pai passa por isso. A hora que vai crescendo, você vai ver, tô vendo que a Maria Clara vai passar por isso, hein? Porque ela tem uma arrogânciazinha dentro dela, ou o João vai passar por isso também. Então, é normal. Aí a criança vai crescendo, ela vai despertando nos seus instintos. Isso é normal, gente. Agora, não significa que esse despertar dos instintos, não significa que esse despertar do que realmente somos, que estava ali no momento quando o próprio Cristo falou, deixai vir a mim as criancinhas. Naquele momento ali, estava tudo muito lindo, era tudo muito maravilhoso, era tudo ali muito lindo, aquele bebezinho só sorria, só doava amor, totalmente indefeso. Mas quando foi crescendo, é normal que a criança vai despertando e vai conseguindo chegar. Por que a hora que vem na fase da adolescência, ela começa a se revoltar? Porque aí ela começa a tomar consciência, exatamente, peraí, esse que é o pai que eu idolatrava? Essa que é a mãe que eu idolatrava? O pai também, inconscientemente, ele começa a tomar essa decisão. Pô, cara, esse era meu filhinho querido ali, da mamãezinha, do papai, e começa a crescer. Então começa a ter ali um certo ódio, ou se você quiser transformar, um certo sentimento, né? Fica mais fácil, a palavra ódio às vezes ofusca o entendimento, e eu não quero fazer isso. Então, um certo sentimento contrário àqueles comportamentos. Aí, a filha exerce uma função, casa, tem filhos, e a gente começa a ter alguns comportamentos, ela começa a priorizar mais o genro, ou ele começa a priorizar mais a nora, e a gente começa a verificar isso acontecendo. Aí vem aquele problema, a família. Então, nesse momento agora, é muito fácil tomar uma decisão apenas pela questão emocional, apenas
pelos vícios, apenas por uma questão emocional. Então, qual é o papel do coach? Ajudar o coach ter uma visão sistêmica sobre o propósito de ter vindo naquela família. Então, eu acho que é isso que está faltando para você, Master. Isso que falta para nós termos uma visão sistêmica. Qual é o nosso papel na família? Qual é o seu papel na família? Qual é o nosso papel nessa família? O que nós viemos fazer nessa família? Por que Deus, onipotente, soberanamente bom, por que Ele nos permite não cair um fio de cabelo da cabeça sem que Ele tenha consciência disso? Então, qual é essa visão de pertencimento, essa visão de pertencer a uma família? Por que isso? Por que será que isso aconteceu? Então, o coach vai ajudar com que você pense um pouco mais sobre isso. Às vezes, tomar uma decisão apenas pelo ódio, pelo orgulho, não é o caminho. E se você pretende, de fato, gerar e mudar o seu padrão genético, isso está relacionado ao seu propósito, isso é fantástico, isso é extraordinário, mas não é porque você tem esse propósito que não significa que seu filho não tem defeito. Sua filha não tem defeito, sua esposa não tem defeito, seu esposo não tem defeito, sua família não tem problema. Né? Não é porque na hora de visita, viajar em família no carro, imagina, 1000 quilômetros no carro, na mesma família, como é que é isso? Pensa. Olha só, tem filho pequeno, tem filho adolescente, então como é que é andar com todo mundo no carro? Né? Se fosse fácil, todo mundo fazia, mas essa dificuldade que traz a sutileza do amor, essa convivência que vai fazendo com que a gente determine o verdadeiro amor. É só ali que nós de verdade conseguimos separar a utilidade do significado. Quando a gente consegue de verdade separar a utilidade do significado, seria como a gente não precisa mais, saber que não precisa mais do quanto aquela pessoa é útil para a gente, mas do quanto eu amo aquela pessoa pelo que ela significa na minha vida. Essa é a visão de utilidade e significado que nós vamos trabalhar na família. Essa é a visão que nós precisamos entender até então. E é aqui que o coach ajuda o coach, a pessoa que está ali, que procurou ali trabalhar, como é que está o conflito da minha família, para ele poder exercer esse poder, esse desenvolvimento e essa evolução. Fantástico, eu sou apaixonado nesse estilo de coach, eu sou apaixonado no coach de família, eu sou apaixonado de família que me acompanha, sabe, nas minhas fotos, o quanto eu sou família, eu amo minha família, para mim não tem prazer conquistar o mundo, conquistar aí as 40 filiais, conquistar tudo isso e não conquistei minha família. Eu acho que eu vou partir daqui como um grande fracassado. Na minha crença, na minha entendimento, acho que a forma sine qua non que evidencia o sucesso de um homem, de uma mulher, um sucesso de uma pessoa está relacionado à família. Então, o que eu tenho feito ali, o quanto o meu orgulho, o quanto a minha vaidade está impedindo trabalhar o dever de casa, que é a minha família, ok? Exercício número 1. Um exercício que eu utilizo muito é brainstorm familiar. O que é o brainstorm familiar, né? Então, como que é isso? Então, eu visualizo, eu sento com meus filhos, eu faço primeiro isso comigo e, consequentemente, eu faço com as pessoas que eu atendo. Então, esse brainstorm familiar é sentar em família mesmo e conversar o seguinte, olhando um para o outro, sentou em rodinha ali, sentou todo mundo ali, vamos lá, vamos começar a falar da Maria Clara, vamos lá. Cada um vai falar, então coloque regras, tem que ter regra, porque senão vira uma bagunça, uma zona, uma brigaiada, tem que ter regras. Ok, vamos lá. Então, explica a regra, explicou como que funciona. Seguinte, o objetivo aqui desse exercício é nos amarmos. O objetivo desse exercício é conviver bem. E para tanto, nós precisamos entender 2 pontos. Os pontos fortes e os pontos fracos. Ok? Então nós precisamos entender esses 2 pontos. Tudo bem? Então quando uma pessoa estiver falando, é ela que vai falar o que ela pensa. Nós precisamos entender que nós não vamos ficar chateados, nós não vamos ficar triste, magoado. Então é o que a pessoa pensa. Escute. Quantas e quantas vezes meu filho está ouvindo, minha filha está ouvindo, minha esposa está ouvindo, minha família está ouvindo isso. Ela sabe, eu faço isso constantemente.
Constantemente eu faço esse exercício que eu estou passando para vocês agora. Então, primeiro papel, explica, que senão não tem sentido. Explica qual que é o significado do exercício que você vai começar agora. Então, a primeira parte é isso, explicar o significado. Explicou por que funciona, qual é o significado, o que a gente quer com isso? O amor, a compreensão. Então nós vamos falar, vamos passar na roda aqui agora e dentro desse exercício cada um vai falar. Primeira rodada, os pontos fortes, tá bom? Primeira rodada, os pontos fortes. Segunda rodada, pontos fracos, tudo bem? Então vamos lá, ok. Então esse é o exercício 1. Primeiro eu converso com a família e conversou com a família, define ponto forte e ponto fraco, ok? Exercício número 1, como é que foi? Deu briga aí, neném? Como é que foi? Oh, eu quero demais saber como é que foi, eu acho massa demais nesse momento. A melhor hora que eu começo a falar, não tem uso, né? Pode falar, não apelo não, pode falar. Na hora que você começa a mexer ali, na feridinha ali, mas não é assim também não, não é assim também não. Cara, é massa demais, compartilha comigo como que foi aí o exercício número 1. Deu briga, neném? Como é que foi aí, deu briga? Nossa, é massa demais, eu gosto demais. Como que foi o exercício número 1? Então, no exercício número 1, você levantou aí pontos fortes e pontos fracos ali, ok? Então, isso é importantíssimo. Mas se você parasse só no 1, já faria um grande significado. É muito importante só o exercício número 1. Porém, nós temos mais aí. Agora o exercício número 2, ele vai te ajudar muito, mas muito. Ok? Vamos fazer mais uma rodada e com a pergunta número 2. Exercício número 2, a pergunta: o que você pode fazer para minimizar os pontos fracos? E o que você pode fazer para maximizar os pontos fortes, ok? Então, exercício número 2, minimização e maximização. Minimização e maximização. O que você pode fazer para minimizar os pontos fracos e maximizar os pontos fortes? Vai lá para o exercício número 2. Eu quero ver sangue, neném. Vai lá, bora! Exercício número 3. Como é que foi antes disso no exercício número 2? É fantástico demais, eu gosto muito disso. Esse trabalho, porque é a maior evidência, né? Então você fez ali o exercício número 1, pontos fortes, pontos fracos, aí vem para o exercício número 2, o que eu posso fazer para maximizar os fortes e minimizar os fracos? Aí vem para o exercício número 3, que é a mentoria, a monitoria. Vou monitorar, ok? Bom, define então, deixa que os filhos dêem ideia, deixa que as pessoas dêem ideia de monitoramento, né? Como que nós vamos monitorar? Então, quando um filho começou a apontar o dedo na cara do outro, qual vai ser o critério? Como que a gente vai monitorar isso? Qual que vai ser o critério? Lembra da nossa conversa? Lembra do significado? Lembra do propósito? Lembra do que a gente conversou? Porque é interessante porque às vezes a gente está conversando um dia aqui, ó, falando, vamos fazer um culto. Segura na mão de Deus, segura. E é legal, a gente faz o culto entre família e tal. No outro dia, bum, estoura uma bomba. Já aconteceu isso? Às vezes você sai da igreja, às vezes você sai do culto, saiu da igreja, chega em casa, bum, estoura uma bomba. Justamente por quê? Porque, né, olha só, o inimigo ele não quer que você vive em paz, não, né? O inimigo não quer que viva em amor, que você viva um amor resplandecente na sua família, não, né? Nós temos aí vícios emocionais que conectam com o externo. Então, internamente, nós temos aí um monte de vício emocional que se conecta com o externo. Então, é lógico que eles vão se conectar. Então, quer dizer, e essa conexão vai gerar, então, um conflito. Nós já sabemos que ir para a guerra sem treino é suicídio. Então, se eu sei que tem essa guerra entre os monstros aí internos, né, essa guerra interna, então se eu sei que tem isso, então eu vou ter que trabalhar. Então, preciso ter uma monitoria. Quem vai monitorar isso? Quem vai monitorar? Como que vai ser feito isso? Então, defino que é o seguinte, olha, quando o João Vitor começar a exceder, o que a gente vai fazer? Quando
a Maria Clara começar a fazer tal coisa, o que a gente vai fazer? Quando a Fernanda começar a fazer tal coisa, o que a gente vai fazer? Então define isso. Eu não vou colocar para você o que fazer, porque isso tem que ser discutido em família. Então discute. E sem arrogância, pai. Sem arrogância, mãe, deixa eles decidirem, trabalha também, dá uma sugestão, dá alguma coisa, mas deixa com que eles decidam. Deixa com que eles decidam. Você pode ajudar também, mas influencia e não determina o que deve ser feito, ok? Escute e tomem essa decisão aí, tome essa decisão. Esse exercício 3 é poderoso! Poderoso, eu faço com a minha família, tenho certeza que vai fazer diferença na sua. Bora? Quarto exercício, você que já fez o exercício 1, pontos fortes e pontos fracos. Uau! Exercício 2, como maximizar os pontos fortes, como minimizar os pontos fracos. Exercício número 3, como nós vamos fazer como nós vamos monitorar isso. Nós decidimos isso entre família. E o exercício número 4 são os novos hábitos. Quais são os novos hábitos? Então, João Vitor não vai mais entrar descalço, sujando o chão e gritando. Maria Clara já não vai mais fazer isso. Ela se comprometeu. O que cada um se compromete? Então, Maria Clara se comprometeu. A Fernanda se comprometeu que não vai mais limpar os dentes ali com o fio dental. Paulo Bento já se prometeu que não vai mais ficar em computador ou fazer tal coisa na hora que nós estamos juntos ali em família, que não vai ficar atendendo telefone. Ok, então quais são esses novos hábitos? Quais são esses novos hábitos? Maria Paula combinou que não vai ficar mais no celular quando a gente estiver juntos ali. Ok, quais são esses novos hábitos? Então, mas esses hábitos tem que ser o ponto 4, tem que ser definido em grupo. Não é o pai tem que impor. Então, define isso em grupo. Você pode ajudar, mas define isso em grupo. Olha só, esse exercício é muito top. Vocês viram aí que para fazer esses 4 exercícios, você vai demorar ali, assim, por baixo, 1 hora. Por baixo. Porque para trabalhar isso aí, vem, abre muitas coisas para trabalhar. Por baixo, 1 hora que você vai gastar para fazer esse exercício. Quando você terminar tudo isso, volte aqui que nós vamos fazer um fechamento desse exercício que é extraordinário, que é maravilhoso. E como foram aí os 4 exercícios aí? Ponto forte, ponto fraco. Maximizar o ponto forte, minimizar o ponto fraco. Como definiu aí a forma de monitorar. E depois nós trabalhamos aí os novos hábitos. Como que foi? Quanto tempo você gastou? Compartilha comigo, compartilha comigo. Esse exercício é o que eu faço, tá? Quando eu vou trabalhar, coach de família, quando trabalhei muito coach de família, hoje quase não tenho tempo para fazer isso mais, mas eu sempre trabalho com uma sessão ou outra, justamente para mostrar aí a congruência sistêmica, o papel da família, o papel da evolução genética, o papel do crescimento, então eu trabalho muito isso também. E é importante também o coach de família colocar exercícios. Eu acredito que até agora no treinamento já foram aí mais de 40 exercícios. E até o final, mais de 50 exercícios, muita coisa que nós temos, muita coisa. Quem conseguir fazer exatamente o exercício dando energia, vivendo mesmo o treinamento, não fazer de qualquer jeito, ele não vai conseguir fazer com menos de 2 dias, não, aí focado. São 30 horas de exercício no mínimo aí que você vai fazer, mais o módulo, então tem muita coisa aí. Prepara que você vai, sim, buscar o próximo nível com caminho claro, seguro e específico. Preparando você para isso, bora? Coach para adolescente, esse é fantástico, é o que meu filho trabalha, João Vitor trabalha, que é o Open Your Mind, abra sua mente, jovem, abra sua mente. E antes de eu trabalhar com coach, antes de eu trabalhar no Instituto Performance, antes de eu trabalhar no mundo das pessoas, eu trabalhava com jovens, trabalhava com adolescente, trabalhava teatro, dança com jovens, olha eu, teatro. Olha o Paulo Bento dançando. Quem é do Márcio aí está imaginando como? Nossa, deve ser. E o Paulo ensinava isso sim. Então, trabalhava teatro com eles. Eu lembro que a gente passeava, treinei o grupo de teatro, levava eles para o Brasil, fomos apresentar em
peças em vários locais, então foi um trabalho fantástico e é um orgulho que eu tenho aí de ter feito esse trabalho e é um orgulho que eu vejo meu filho dando continuidade, eu me emociono de saber disso, qual o papel que eu tenho com os jovens, qual o papel que eu tenho aí com o universo, qual o papel aí que eu tenho com as pessoas e de poder contribuir ainda mais, que a minha mentora esteja comigo o tempo todo aí me instruindo para poder ajudar mais e mais o jovem e esse papel é um papel fantástico, um papel formidável. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre a problemática do jovem. E depois nós vamos falar dos pontos fortes do jovem. E nós vamos falar exatamente dessa confusão que existe na adolescência. Que confusão que é essa? Então, olha só. Deus não joga dados. Nós sabemos disso. Deus não joga dados. Então, foram colocados, de acordo com o seu propósito, as peças certas de um quebra-cabeça. Então, o primeiro ponto é esse. Então, as peças certas. Então, uma peça é orgulhosa, vaidosa, triste, melancólica. Outra peça é egoísta, é isso. Outra peça é isso. Então, quer dizer, todas essas peças foram colocadas no mesmo tabuleiro. Esse tabuleiro é chamado família. Então, essas peças, elas têm dentro de si os seus vícios emocionais, que nós já falamos. Então, essas peças, elas passaram, então, por etapas. Então, ela passou ali pelo ventre, teve um momento ali de esquecimento, ali do véu do esquecimento e nasceu. Então, antes de nascer, ela teve uma combinação com Jesus ali, com Cristo ali, com Deus ali, ou com quem você acredita. Não importa, não estou falando de religião, estou falando exatamente de propósito. Então, ela teve essa conversa de vir no mundo, passar por esses problemas para entregar um propósito. Então você para ver que o que mais importa é o propósito. Aquela discussãozinha do dia a dia é o que menos importa. O que mais importa é o que a pessoa vem entregar. Ela vem entregar um propósito no mundo. Então, por isso. E quando na infância ela está passando ali, é um momento de muito amor, de muita convivência ali com o pai, muito amor. Porém, naquele momento, você que já passou aí pelo ciclo da evolução, ali, se faltou necessidade fisiológica ali, ela já começa a despertar ali a desconfiança. Ali depois ela vai crescendo, se ela não lidou bem com as adversidades, ela começa a despertar ali a insegurança, a timidez, depois ela vai chegando, vai despertando os seus problemas, aí vai convivendo com bullying, vai convivendo com isso, então vai despertando os vícios emocionais que ela já carregava. Então, a hora que ela começa a despertar e chega na adolescência, quando isso chega na adolescência, significa que muitos dos papéis não foram trabalhados. Esses vícios emocionais que não foram trabalhados, que não foram desenvolvidos, então, esses vícios estão diretamente relacionados ao impacto que vai ter na adolescência. Então, chegou na adolescência aquele adolescente tem uma visão de que não conseguiu ter uma grande identidade, visão de passado, presente e futuro. Então instala-se ali a retração egocêntrica, instala ali também um certo cinismo. Então um adolescente naquela fase ali é uma fase da revolta. Por isso a música do Renato Russo, você me diz que seus pais não me entendem. Mas você não entende seus pais. Então é um momento ali que ele começa a tomar posse. Espera aí. Esse pai que eu amava, ele não é tão top assim não, hein? Essa mãe que eu amava não era tão top assim não, hein? Então, esses dias eu conversando com uma coach, nossa, mas meu pai era muito bom para mim na infância, meu pai era muito bom, mas depois ele virou o carrasco. Eu falei, mas como pode mudar assim? Como que seu pai pode mudar? Me conta. Ela foi colocando dados por dados. A questão é que a criança é tão pura que não via. Então, ele é o mesmo pai. O mesmo pai o tempo todo, só que ela não via porque ela não tinha olhos de ver naquele momento. Então ela começa a despertar. Então é lógico que o adolescente começa a despertar mais. Então aí chega um momento que o coach vai ajudá-lo em uma visão sistêmica, em uma visão de evolução e de crescimento. Ensinar exatamente para o jovem, que o jovem possa entender de significado. Porque quando o jovem começa a entender de significado, quando o jovem começa a entender do impacto que ele tem na família, o impacto que ele tem sobre a vida, na missão e na mudança do padrão genético dele, ele começa a ter uma outra visão de identidade.
O grande trabalho que o coach para adolescentes precisa ter, eu trabalho muito com meu filho para trabalhar com os adolescentes que ele faz hoje, que ele trabalha hoje, desenvolve. Eu falo muito isso para ele, o seguinte, visão de identidade social. O jovem, o adolescente, ele precisa olhar para o social e não somente para o umbigo. Então, esse egoísmo que ele começa a desenvolver, olhar e ter revolta com as pessoas, porque ele está olhando só para o umbigo dele. Então, ele quer que o pai seja perfeito, ele quer que a mãe seja perfeita, ele quer que as pessoas sejam perfeitas, que o mundo seja perfeito para ele. Então, ele perdeu ali visão de identidade. Quando ele começa a trabalhar a visão de identidade, é o grande diferencial, a visão da identidade. Então, jovem, adolescente é trabalhar com identidade. Então, você, master, que vai trabalhar com adolescente, ou você, pai, ou você, mãe, que tem filhos adolescentes, comece a exercer o papel de identidade. Comece a trabalhar com eles a identidade, ou seja, identidade social. Qual é o impacto? Qual é o mundo? Porque ali ele começa a desenvolver uma visão de que não estou nem aí. Não estou nem aí para meu pai, não estou nem aí para minha mãe, não dou muito valor. E não adianta criticar. Porque se você critica sem gerar consciência, não faz sentido. O que o pai começa a falar nesse momento? Você não entende que eu pago sua escola? Você não entende que eu te ajudo? Você não entende que você é um ingrato? Você não dá valor? Você não dá valor? Você não merece a família que você tem. Então, isso aqui para o adolescente, você está vendo? O que você está vendo? Ele não vai entender, porque isso não gerou consciência. Um pai que não gera consciência para o filho não vai poder cobrar. Então ele tem que gerar consciência. Você está entendendo, neném? Está entendendo, papai? Está entendendo, mamãe? Você tem que gerar consciência de identidade do seu filho, para ele entender o impacto da vida dele, da existência dele no mundo, na família, em tudo que ele faz, na escola. Qual o impacto disso? Então, quando ele corta o braço, por exemplo, ele não está tendo uma visão de identidade, ele está preocupado com o umbigo dele, de mostrar realmente uma necessidade, de fugir, de mostrar, de chamar a atenção. Quando ele tem uma visão de identidade, ele vai saber exatamente sobre o impacto disso no mundo. O que ele está gerando para isso para o mundo? Então, ele precisa trabalhar. É simples? Não. Então, esse é o trabalho do coach. Esse é o trabalho que vai ser feito. Eu vou trazer aqui para você agora pontos específicos. Se você tiver um filho adolescente, ou um filho, criança que vai se tornar um adolescente, um pré-adolescente, ou então se você for trabalhar com um coach de relacionamento para adolescentes, ok? Então eu vou trazer uma série de exercícios aqui para você, bora? Exercício para os nossos jovens. E conversando com você pela câmera, eu não sei exatamente, eu não estou ouvindo aí, não sei qual é o seu relacionamento com o seu filho. Eu vou dar primeiro o relacionamento com o meu, com a minha filha, e vou dar o exemplo do que eu faço com ela, para que você possa entrar no exercício e para você saber exatamente como você pode, e eu vou buscar aqui adivinhar alguns relacionamentos para te dar aí alguns feedbacks, ok? Vamos lá. O que eu faço com o meu filho? Meu filho gosta, nós temos alguns momentos filosóficos, e desde quando eles estudavam em um colégio em Goiânia, e nós tínhamos essa característica, eu pegava eles 6 horas da manhã e chegava 6h30, 6h20 na porta da escola, já pegava eles, levava na porta da escola e a gente sentava em uma determinada lanchonete e ficava ali todos os dias meia hora, e era um momento muito filosófico, era um momento muito feliz ali, então a gente já utilizava isso. Então os meus filhos têm essa característica. Então, Maria Clara, hoje, namorando, está com 20 anos, então quando eu quero conversar com ela, filha, vem, eu amo meu genro, que é o Clisma, mas quando eu vou conversar com ela, eu falo, eu quero que você venha sozinha, né? Então, venha sozinha. Eu gosto muito que o Clisma vá lá em casa, mas quando eu quero conversar com ela, eu quero que ela venha sozinha. Então, ela já tem essa característica, o João já tem essa característica também de conversar comigo, então nós temos. De vez em quando, ontem, por exemplo, pai, você está no performance, que hora que você vai embora, eu quero conversar com você. Então, a gente já tem essa característica já de conversar. Caso você não tenha essa característica de levar meus filhos pequenos, elas já estão acostumadas. Maria Flor lá, Maria Fernanda, que está com 6 anos de idade, ela já é acostumada. Maria Paula já é acostumada. O momento da gente ir para o quarto para conversar, e elas gostam disso. Então, se você tiver isso, crie um ambiente propício. Se você não tiver esse costume, essa característica de sentar, de olhar nos olhos para conversar, crie um meio para isso. Mas é importante você formalizar essa conversa. Não dá para fazer assim, e aí, vamos fazer tal coisa, ou no meio do caminho faça o exercício. Não.
esse exercício precisa ser preparado. Então, eu, com toda a intimidade que eu tenho com meus filhos, eu preparo o momento. Olha, eu quero conversar com você, que já vem na cabeça dele. Vixe, vixe. Então, ele já precisa entender que existe um momento ali de ruptura, um momento de mudança. Então, ele precisa entender. Então, busca uma forma de formalizar isso. Vamos supor que agora, vou tentar imaginar aqui que poderia ser um relacionamento seu com o seu adolescente. Vamos supor que vocês não têm essa convivência. Então, prepare alguma coisa como, por exemplo, filho, sei que durante todo esse tempo eu tenho priorizado muito o trabalho, priorizado muitas coisas, e não tenho o tempo necessário para você. Eu quero muito ter essa conversa contigo e hoje, tal horário, em tal local, lá em casa ou em algum local, eu quero muito ter essa conversa contigo, confirme comigo se para você está tudo bem, para a gente estar conversando. Ok, essa é um exemplo, você pode estar utilizando isso. Você pode usar várias formas. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo que eu vou ajudar você sobre você contar o seu caso e dentro disso aí eu posso ajudar você a formalizar. O processo da formalização da conversa é muito importante. Então nós nem entramos no exercício até agora. Só estamos agora formalizando. Então, formalizar o exercício para não ficar uma coisa assim, e aí, o que você acha? Não. Formalizou, sentou naquele momento, olhou, seriedade, olho nos olhos, pronto para iniciar o exercício. Vamos lá? Então, o exercício número 1, como é que foi aí? Conseguiu formalizar esse momento? Ok. Agora, marcou um horário, porque na cabeça dele fica importante esse exercício número 1. Agora, o exercício número 2, é importante entender que existe uma conexão. Existe uma conversa ali entre vocês, uma conexão. Então essa conversa não necessariamente é diretamente com ele. Então usar um pouco de estratégia de marketing digital. Então primeiro você gera valor, depois que você vai vender. Então, quer dizer, gera valor para ele, bate um papo, vamos conversar um pouquinho. Então, e faça a pergunta para ele, meu filho, o que você acha? O que você entende sobre uma consciência social? Qual é a consciência que um jovem, não estou falando de você, mas do jovem, eu que já fui adolescente, já tive essa idade, e às vezes eu me perco muito na fase que eu estou me passando agora, que eu estou passando agora, fase adulta, mas eu começo a te perguntar, o que você entende? Qual é a consciência social? Aí se for o caso, você tem que explicar para ele o que é consciência social, identidade social. Qual é a consciência social que um jovem tem que ter? Não pense em você, pensa na juventude. O que o jovem tem que ter? Qual a consciência social que o jovem tem que ter? Então, provavelmente, para responder a questão número 2, você vai ter que explicar para ele o que é consciência social. Porque são os adolescentes, são os jovens, o nosso futuro mais próximo. Ok? Então, essa consciência social. Vamos olhar um pouquinho para o nosso presidente, vamos olhar um pouquinho para os representantes, vamos olhar um pouquinho. Ok, se os jovens tivessem uma consciência, trabalhado isso, seria diferente? Seria diferente? Então, na sua percepção, ouça ele. Porque aí você está tirando dele a percepção. Deixa o jovem falar, deixa ele ser útil, deixa ele falar. Então, o exercício número 2, ele vai te dar uma visão social da juventude. Qual a consciência de crescimento, de evolução que um jovem tem que ter na percepção dele. Tudo bem? Questão número 3. Questão número 3, olha só. Perceba que você preparou muito bem a questão número 1. Você fez uma pergunta para ele de consciência social, explicou o que é a consciência social e agora nós vamos para a questão número 3. Na questão número 3, você precisa agora, na questão número 3, colocar ele e se, como se, quem fez PLC sabe dessa técnica, como se. Então vamos lá. João, vou falar simulando com meu filho. João, caso você tivesse a condição de ajudar, tivesse uma porçãozinha mágica ou o dom de poder ajudar toda a juventude do mundo. Eu sei que você não pode fazer isso, eu não posso. Né? Caso você tivesse o dom de ajudar toda a juventude do mundo, o que você faria? O que você faria se pudesse ter o dom de ajudar? Apertar com uma varinha mágica ali, uma tecla de pirilim-pim-pim ali, um pozinho de pirilim-pim-pim. Se você tivesse esse dom de ajudar
a sociedade, os jovens, o que você faria? O que você mudaria? Porque os jovens são o nosso futuro. O que você faria? O que você faria diferente? Estou muito preocupado com o que eu não aprendi na adolescência. Eu quero saber exatamente na sua visão. O que você faria? O que você faria diferente? Questão número 4. Olha como está ficando um tanto mais sério, porque você está começando a funilar. Olha só, você foi para a questão número 1, preparou o ambiente, questão número 2, perguntou para ele exatamente sobre consciência social, explicou para ele consciência social, e a questão número 3, porção mágica, caso se, como se você tivesse condição de mudar todo o pensamento cognitivo, toda a situação dos jovens, o que você faria. Aí nós chegamos agora na questão número 4. Na questão número 4. Porque se na questão número 3 eu trabalhei essa visão mais sistêmica, agora na questão número 4 eu vou começar a trabalhar especificamente com ele. Ele já respondeu 1, 2 e 3. Agora 4 é: qual o seu papel para tornar o mundo melhor? Qual o seu papel como jovem para fazer esse mundo ser melhor? Qual o seu papel? Qual o meu papel? Qual o seu papel? Agora eu quero que você fale o seu papel. Qual o seu papel para fazer o mundo melhor? O que você pode fazer? Que papel é esse? Então você está começando a fazer com que você gerou uma visão sistêmica para ele, colocou ele agora nessa questão, você colocou ele dentro do processo. Qual é o seu papel para fazer o mundo melhor? E agora a questão número 5. O que você decide fazer? O que você decide para o mundo ser melhor? O que você decide fazer para que o mundo seja melhor? Então, meu filho, você já respondeu ali na questão número 1, na questão número 2, questão número 3, 4, agora na questão número 5. O que você decide? Você já tem uma consciência sistêmica, já tem uma visão social. Uau! Já sabe exatamente o que você faria, já definiu qual que é o seu papel e agora o que você decide fazer? Qual é o passo a passo? O que você decide fazer? O que você combina comigo para a gente mudar o mundo? Estou disposto a fazer o que for preciso, estou disposto a fazer o que for preciso, mas e você agora? O que você decide fazer? Qual é o seu papel? Concluindo essas questões, você vai perceber exatamente que você trouxe uma visão de engajamento e não uma visão de poder apenas exercitar um poder de mando sobre o filho, e sim um poder de engajamento. Você deixou ele pensar um pouco mais. Você utilizou mais um desenvolvimento cognitivo para que as pessoas pudessem pensar, para que o jovem, o adolescente pudesse pensar um pouco mais, ok? Conclui esse exercício aqui, conclui essas questões e vamos falar do fechamento desse exercício. Vamos lá. E a conclusão desse exercício significa que muda a vida do jovem, do adolescente? Não. Eu faço isso constantemente. Eu tenho 2 adolescentes, uma de 20 e outra de 18 anos. 2 adolescentes. Muda a vida deles com uma conversa? Não, mas é um processo. Você gera mais empatia, mais sintonia. Então, trabalhar com um adolescente é você aproximar mais dele, gerar mais confiança nele e poder influenciá-lo melhor. Então, nós fazemos muito isso. O coach de adolescente, ele faz muito isso. Então, ele começa a trabalhar gerando essa consciência. Às vezes, o pai pode fazer esse exercício? Pode. É possível o pai fazer? Sim. Mas também ele pode ter uma outra pessoa? Sim. Quem é essa pessoa? Coach de adolescente. Esse pessoal, meu filho faz isso com maestria. Então, coach de adolescente. Então, é essa pessoa que vai ajudar a gerar consciência para o seu adolescente. Então, nós temos uma visão de julgar muito. Você não trabalha, você só estuda. Você não faz nada, você só estuda. Então, quer dizer, isso gera uma dificuldade muito grande para ele aceitar tudo aquilo. Isso proporciona para ele uma afronta. Então, quer dizer, cuidado, pense um pouco mais, tenha uma conversa mais filosófica com o seu adolescente, conversa mais inteligente, deixe ele tomar mais decisão. Eu gosto muito de deixar meu filho tomar mais decisão. Eu não preciso mostrar ali que eu sou um pai perfeito, eu não preciso mostrar ali que eu sei tudo. Então eu deixo eles brincarem, tomar mais decisão, eu deixo agir, deixo ele resolver. Meu filho toma muita decisão, ele age muito, toma muita decisão. Eu me lembro uma vez, provavelmente já ouviu esse exemplo,
Uma vez um amigo meu, um casal de amigos, estava na minha casa, eles são de Brasília, e eles estavam na minha casa e foram lá tomar vinho, né? E a gente estava em casa, minha esposa fez um jantar para eles, e preparamos o jantar, e nós fomos então tomar vinho. E eles trouxeram, né, o vinho específico deles, e a gente não tem o costume de tomar vinho, né? Não tínhamos até aquele tempo, né? Então, de tomar vinho. Então eles trouxeram, a gente não tinha então um saca-rolha. E eu entreguei pro Vitor, a gente estava todo mundo na mesa e tal, e ele foi e trouxe o vinho. Falei assim, filho, abre o vinho lá pra gente. Meu filho saiu para abrir o vinho, eu continuei conversando com o meu colega, que era o Eduardo, mas a esposa dele, e eu continuei conversando com o Eduardo, continuei conversando. E de repente o João chegou no meu ouvido e falou, pai, não tem saca-rolha. E eu conversando assim, eu estava no meio da conversa, o João falou assim, pai, não tem saca-rolha. Eu virei pro João e falei, se vira. E continuei falando com a coisa mais normal do mundo, se vira. Aí o João saiu, né? Quando não tem saca-rolha em casa, o que você faz? Quem abre vinho sabe como é que é, né? O que o João fez? Pegou a garrafa de vinho, pegou a faca e começou a bater. A hora que ele bateu o saca-rolha, foi lá embaixo, quando faz isso, acontece o quê? O vinho sobe na cara, né? Então, ele fez isso, o negócio bateu na cara dele assim, ele pegou, deu uma limpada, chegou lá com a cara toda suja ainda, porque ele limpa, mas fica, é vinho, né? Chegou lá com a cara assim, a esposa do Eduardo olhou aquilo ali, viu aquilo ali. Aí depois, no outro dia, depois eu fui em Brasília, o Eduardo era meu professor de inglês, e eu fui em Brasília, ela falou, Paulo, eu fiquei encantada com a forma como você educa seu filho. Você simplesmente joga e você deixa com que ele tome as próprias decisões. Você não falou para ele o que ele tinha que fazer. Você falou, se vira. Então, quer dizer, isso é importante, o desenvolvimento. Meu filho, com 13 anos, era palestrante. Com 13 anos ele já dava palestra. Então, agora vai fazer 18, agora dia 30. Então, mas com 13 anos ele já dava palestra, ele já era palestrante, já fazia isso, porque eu sempre desenvolvi muito isso. Cuidado para não estar à frente do adolescente e não deixar com que ele evolua, não deixar com que ele cresça, não deixar com que ele desenvolva. Deixa ele pensar, deixa ele criar, deixa ele errar. Ele vai errar, ele tem que errar, ele tem que fazer, deixa ele errar. Porque, às vezes, aquele erro, você paga por aquele erro ali, talvez, algum impacto financeiro, mas isso na vida vai impactar muito mais positivo. Então, o que é o prejuízo ali em relação ao que vai impactar na sua vida? O que você vai ganhar com isso? Então, às vezes, é necessário. O que é sujar uma casa? Com o vinho, por exemplo, e se vira. Ele podia quebrar a garrafa? Poderia, mas e aí? Ele precisa, então deixe o adolescente trabalhar mais, deixe ele ter mais oportunidades, deixe ele errar mais, esteja ali, monitore o comportamento dele, acompanhe o comportamento dele, mas deixe ele tomar decisão. Então isso é importante também, eu tenho certeza absoluta que vai mudar com o seu adolescente e para você que quer ser coach de adolescente, tenho certeza absoluta que vai fazer muito sentido. Se fez sentido para você, compartilha comigo. Vamos lá. Coach de crianças, coach kids, coach infantil, chegou sua vez, nenê, olha só as nossas crianças, ô Maria Flor, gracinha do papai, Maria Fernanda, que gracinha do papai, nós já temos no Master pessoas trabalhando com coach infantil, coach para crianças, gente, esse tem sido o grande, mas o grande diferencial do coach para desse nicho de coach para o coach kids mesmo, coach infantil. Então nós precisamos primeiro saber exatamente a problemática disso, né? Lembra que nós falamos da estratégia de marketing, é entender qual é a dor. E dentro da dor, criar um produto que sane essa necessidade. Isso nós estamos falando de todos os nichos, nesse modo extraordinário. Se você tiver essa visão de gerar, de identificar a dor, de identificar ali o seu nicho e proporcionar um produto que sane essa dor, que gere a sua oferta de valor, sanar essa dor, você vai ter o sucesso em todos os nichos que eu já falei até agora, em todo o seu sucesso nesse módulo, e você vai crescer muito com isso. E esse módulo é um módulo extraordinário, é um módulo espetacular. Então preste atenção agora, porque isso vai fazer com que a gente possa entender primeiro a dor. Vamos lá. 2 métodos de educação, o método tradicional e o método construtivismo.
Então vamos pegar um pouquinho desse método tradicional. A grande maioria das escolas trabalha com ele. Esse método tradicional, então, é meio que general ali, cara crachá, a criança estuda, e ele precisa decorar a tabuada, ele precisa decorar tabela periódica, ele precisa decorar aquele jeito que nós passamos, que nós estudamos naquele formato que existe uma professora que pinta, que auxilia a gente a pintar na bolinha. Quais são os ganhos desse método? A educação, a cobrança, é mais rígido, existe um processo que aparentemente o aluno aprende ali mais rápido, né? Então tem uma facilidade desse método tradicional ali, a criança está aprendendo daquela forma. E tem um outro formato de educação, que esse aí é o grande diferencial aí de uma educação mais construtivismo. Então o construir, o pensamento sistêmico, justamente neste momento da formação da personalidade, a criança começa a criar mais. A criança começa a descobrir e ser mais estimulada a pensar. No método tradicional, a professora falava, pinta na bolinha, faz essa tarefa e preenche o quadro. No método construtivismo, a criança é mais treinada de que forma você vai pintar, o que você vai fazer. Então ele cria mais, ele treina mais o cérebro dele, ele treina os músculos, então ele é estimulado a pensar um pouco mais. Então aqui está mais uma abordagem mais coach, então uma abordagem mais construtivista aqui. Então, se nós utilizarmos essas duas abordagens, nós vamos verificar exatamente que aqui, por um certo lado, existe todo um construto. Né? No construtivismo existe todo um processo onde a família precisa necessariamente estar conectada com esse pensar, esse desenvolvimento cognitivo do aluno. Não é simplesmente do nada falar assim, ele é aluno construtivista agora, ok. Aqui já existe também um ganho que o aluno, talvez nesse processo mais de quartel, mais general, esse processo mais diretivo, cara crachá, faz isso e pinta na bolinha, decora a tabela periódica, decora a tabuada. Nesse processo aqui, aparentemente, tem uma educação e tem uma rigidez maior. Ok. Agora, nesse processo aqui, no processo do construtivismo, eu perco aonde, em quais momentos? Por deixar a criança muito solta ali. Então, muito provavelmente dá certo. Nesse processo aqui, eu perco aonde? Onde eu limito o pensamento. A minha cara de pobre, professora cara de pobre, que ganha R$ 1.500, ensina um aluno a pintar na bolinha. Né? Então, esse pensar, esse pensamento cognitivo da criança, ele não é tão estimulado. Então, nós verificamos aí ganhos e perdas. Né? Então, dentro de uma proposta do coach educacional, do Coach Kids, ele vai trabalhar exatamente com esse posicionamento do criar da pessoa. Então, ele vai utilizar a melhor forma de facilitar o aprendizado da criança. Como que a criança aprende mais? De que forma ela vai aprender mais? Então, o Coach Kids, ele pode se posicionar de duas formas. Ou ele trabalha diretamente com a criança, ou ele trabalha com os pais. E tem a terceira etapa, ele trabalha com outros profissionais que vão trabalhar com os pais ou com a criança. Então, dentro disso, como ele quer atuar? De que forma ele quer atuar? Então, diretamente com a criança. Então, provavelmente ele vai ter que montar um espaço infantil, ele vai ter que investir em um espaço infantil, ele vai ter que um espaço legal, com brinquedos, com jogos para as crianças irem ali fazer tarefa e brincar e desenvolver o pensamento cognitivo. Eu quero fazer com os pais, então eu vou utilizar esse trabalho com os pais para que eles possam me falar um pouquinho sobre como que está a rotina, o dia a dia, o que ele tem feito, o que ele tem trabalhado. Ok, eu quero fazer um trabalho misto. Esse trabalho misto é com o pai e com a criança. Então nós temos aí essas formas de utilização ao fazer um trabalho diretamente com os pais ou diretamente com as crianças ou um trabalho misto. Então você vai escolher, se você for trabalhar com a criança, então seu objetivo é desenvolver com essa criança o brincar, o pensar, o pegar, o tocar. Se você for trabalhar com os pais, rotinas, definições, criações, ensaio mental, motivação, olhar nos olhos. E se você fosse fazer isso misto, de forma mista, com a criança e com o pai.
Então, dentro disso é um formato que ainda existe a quarta possibilidade, que existem pessoas que querem desenvolver o Coach Kids. Tem várias escolas aí que dão aula para coaches para ele ser coach de crianças ou coach dos próprios pais. Então, dentro disso, você precisa agora escolher, caso você tenha preferência para essa área, escolher exatamente qual é esse formato, caso você queira trabalhar com Coach Kids. Porém, você, pai, que tem filhos, eu tenho 5 filhos. Porém, nessa idade, eu tenho apenas 2, que é a Maria Flor e que é 2, né? Que é a Maria Flor e que é a Maria Fernanda. Então, como eu já convivi com 3 filhos que já passou dessa idade aí, já passou desse momento, e eu sou simplesmente apaixonado em criança, tenho um amor à criança, uma paixão enorme por criança, sou apaixonado por criança, então deu para conviver um pouquinho, estudar bastante, correr atrás de informações, entender como que funciona esse mercado. Então, como que funciona esse negócio? Como que funciona esse mercado? Primeiro, se fosse fácil, todo mundo fazia. Segundo, a criança ela tem uma característica ali no desenvolvimento da personalidade dela, onde ela não necessariamente ela tem um foco, uma atenção plena. Então, ela desfoca com facilidade. Então, se o pai ele não utiliza característica para utilizar o máximo recurso possível e ter essa criança, como o amor é o maior antídoto da educação. O amor, o olhar nos olhos, o abraçar, o tocar, o estar próximo à criança, muito provavelmente o tempo vai se passando e ele vai perdendo essa criança. Então, é coisa que a gente já viu do adolescente, que já viu também lá do adulto e de todos os nichos que nós trabalhamos agora, ele vai perdendo um pouquinho esse respeito, esse rapport, essa congruência. Então, está aqui o momento da confiança. Então, um dos pontos que nós precisamos entender é que a energia a gente não vê, mas a gente tem certeza que ela existe. A prova disso é tampar o nariz. Se você tampar o nariz e a boca, você vai ter prova de que existem coisas que você não vê, mas você sabe que existe. O ar, por exemplo, como é que você respira? Outra prova que a gente tem é o coronavírus. Você não vê, mas você sabe que ele existe, né? Então, quantas coisas que você não vê que você sabe que existe? Está chegando no banco. Dependendo da porta que tem no banco, algum local que você vai, algum comércio que você vai, e quando você chega, só de você chegar perto, a porta já abre. Existe uma identificação, então existe um canal energético e esse canal se conectou com um sensor de presença, a sua energia, se conectou com a energia que tocou o sensor e mandou o sinal, o código e a mensagem de que abra a porta. Então existe ali uma energia, então tudo é energia. Nesse campo de tudo é energia, a criança aprende com tudo que ela está vendo, tudo que ela está ouvindo e tudo que ela está sentindo. É aí que o bicho pega. Então, se o pai é mentiroso, se o pai é arrogante, se o pai bate na esposa, se o pai chega tarde, ou seja, inconsciente, a criança está vendo tudo isso. Ela está aprendendo tudo isso. Então, tudo isso está fazendo parte ali do modelo, da percepção da criança. Então, ela está começando a formar. Agora, por um outro lado, se o pai olha nos olhos, se o pai doa carinho, se o pai brinca com a criança, se o pai canta com a criança, porque cantar com a criança, mesmo eu com essa voz maravilhosa para cantar, é muito importante um pai cantar para a criança. Porque aquilo ali, ela desenvolve confiança. Ela desenvolve alguém que está preocupado. Contar história para a criança é muito importante. Fazer rimas com a criança é muito importante. Fazer brincadeiras com a criança é muito importante. Então, isso dá para ela mais sentimento de confiança. Quando lá na frente a gente vai olhar, lá na fase adulta, na adolescência talvez, por que a criança tem vergonha de pegar no microfone e falar em público? Por que a criança não confia nela? E você fala, vai, confia, o adulto, aliás, vai, confia em você, vai, faz. Justamente porque faltou pai olhar nos olhos, doar carinho, pai, mãe, os pais, preocuparem mais com a criança, olhar, escutar mais a criança, deixar ela formar, deixar ela criar, deixar ela desenvolver, deixar ela pegar, deixar ela tocar.
E perceba que tudo que a criança vê, tudo que a criança ouve e tudo que a criança sente, tudo, exatamente tudo, ela está percebendo. Então, quer dizer, todo casal briga, todo casal discute. Mas uma das coisas que eu e a minha esposa temos combinado é o seguinte, quando tem ali os arranca-rabo pelo WhatsApp, alguma coisa, então, por quê? Porque criança hoje em dia tem total acesso ao nosso WhatsApp, né? Então, uma das coisas que é interessante, que eu utilizo, e eu digo que é o que eu utilizo, se você quiser utilizar e achar que é interessante, sim, usa. Se você não achar que é interessante, descarta essa possibilidade. Mas é o seguinte, sempre quando existe alguma discussão, a gente já sabe, apaga a mensagem, apaga a mensagem. Por quê? Nós evitamos o máximo possível discutir na frente de crianças, principalmente nessa fase até os 7 anos. Então isso fica muito preso, isso fica muito forte, isso fica impregnado. E lá, aquele adulto lá na frente quer desenvolver, mas está preso na sua memória. Então, está preso na sua memória inconsciente. Então, cuidado, mas muito cuidado com esses momentos. Evitem discutir perto da criança. Evitem isso. Então, o coach vai trabalhar muito com isso para treinar a rotina dos pais. Treinar a rotina da criança. Como é que é o dia dela? O que ela vai fazer? Qual atividade que ela vai entrar? Nós estamos entrando nessa era da informação, já estamos na era da informação, então é muito normal que a criança hoje entenda mais de rede social do que os pais. A minha filha criou o meu Instagram. Então é muito normal que uma criança saiba mais, entenda mais. Meus filhos hoje, eu tenho alguma dúvida, eu pergunto para ele. Eles sabem muito mais do que eu, mas muito mais mesmo. Então é normal que a criança já venha para esse mundo, já dentro da tecnologia de informação, ela já veio muito mais robotizada do que a gente. Então, o que nós precisamos tomar cuidado também é com a questão de vícios. Então, o coach vai trabalhar muito isso também. Sobre planejamento escolar, sobre atividade física, sobre alimentação, sobre rotina. Então ela vai começar a aprender sobre meritocracia, vai começar a aprender sobre ganhos, sobre sistema límbico, sistema de recompensa. Então a criança fez isso, logo ela ganha isso, logo ela permite isso, logo ela conquistou isso. Então a criança aprendeu a comemorar, a criança aprender a desenvolver mais uma questão cognitiva. Então, isso é muito importante. O coach atua exatamente assim no coach infantil. Então, comece a criar rotinas, comece a criar meios específicos, comece a trabalhar com a criança sobre o envolvimento social, sobre como ela lida com os primeiros fracassos, como ela lida com as primeiras situações. Então, isso é muito importante. Esse processo é muito importante. Como você tem trabalhado com a sua criança? Se você é pai, se você tem aí, que seja uma sobrinha, que seja uma amiga, que seja uma criança próxima aí a você, como que você tem lidado? Como que você olha nos olhos, como que você vê de respeito e como que você considera essa criança com você? Porque como que você considera aí a importância que essa criança tem para você? Como é que é isso? E para você papai, para você mamãe, ou para você titia, olha só, gatinha, ficou para titia, né, neném? Tô sabendo, ok, vamos lá. Olha só, para você papai, para você mamãe, então é importante que você comece a listar isso. E esse exercício aqui agora, é importante você definir o seguinte, quais são os hábitos e as ações que você já percebeu no seu filho, na sua filha? É importante que você tenha consciência sobre isso, comece a entender um pouco mais. Por exemplo, eu tenho ali uma filha, Maria Fernanda, por exemplo, que ela é a mais melosa, a mais melancólica de todos os filhos. Então, qual é o tratamento, né? Então, se você tiver mais um filho, faça essa leitura, esse mapeamento de hábitos, né? Diferente, hábitos, costumes e sentimentos. Fazer esse mapeamento é muito importante que você trace isso também. Esse mapeamento, hábitos, costumes, entender filhos, né, diferentes. Por exemplo, Maria Paula já tem uma outra característica, Maria Fernanda, outra característica, João Vitor, outra característica. Então, como que eles agem? Então não dá para ser o mesmo pai com todos os filhos, né? Eu tenho 5 filhos, então, mas é importante você conhecer mais os seus filhos. Então comece a listar isso, porque você vai ser surpreendido. Por mais que você ache que você sabe, quando você for fazer esse exercício,
você vai ser surpreendido. Então, o exercício compõe você definir quais são os hábitos, características, estilo, o estilo comportamental do seu filho ou dos seus filhos, ok? Essa é a primeira parte do exercício. Vamos lá? 5 minutinhos. Esse é bem rápido, 5 minutinhos. Você vai cumprir esse exercício e já vem aqui pra gente fazer o próximo. É lógico, se você tiver filho ou uma criança perto, tá bom? Exercício número 2. Quais são os hábitos e características que você gostaria que seu filho tivesse? Então, a questão número 1, quais são os hábitos e características que ele tem? E a número 2, quais são os hábitos e características que você gostaria que ele tivesse? Então, se você tem essa visão do que você gostaria, então você tem 2 pontos ali, estado atual, estado desejado. E isso é bem coach. O coach trabalha muito com isso também, né? Então, o que você gostaria? Aqui no campo 2, o que você gostaria? Quais hábitos, características, estilo que você gostaria que a criança tivesse? Exercício 3. Olha só, já defini hábitos e características que meu filho tem. Já defini no 2 quais os hábitos e características que eu gostaria que meu filho tivesse. Agora eu vou definir no exercício 3 quais são as ações, tarefas, brinquedos, brinquedinhos, motivações, tudo que eu tenho que fazer, o que eu preciso estar fazendo para que o meu filho mude o comportamento dele. O que eu preciso fazer para isso, para que ele mude o comportamento. Então, você definindo esse hábito 3, o hábito 1, o exercício 1, o exercício 2, agora o exercício 3, você vai verificar o que o seu filho está fazendo. Você fez o 1, qual o estilo dele, onde você quer que ele chegue e o que ele tem que fazer para chegar lá e o que você vai trazer de ação efetiva. Qual ação efetiva, quais são os jogos, quais são as brincadeiras. Você vai contratar um coach para trabalhar com o seu filho ou um coach para trabalhar com você. Você vai estudar na internet, o que você vai fazer, qual a ação específica que você vai fazer para que seu filho chegue lá, alcance o objetivo. E de uma forma muito simples trabalhamos esses 3 passos. Como que foram aí esses 3 passos do exercício? Compartilha comigo, quero saber exatamente. Eu amo esse momento, eu amo esse nicho de coach. É top demais porque se nós tivéssemos mais coach kids, nós teríamos um mundo melhor. Então, que venha aí mais coach kids, mais pessoas trabalhando com as crianças, mais pessoas dando importância para o mundo delas, o mundo das crianças, né? Que desenvolva mais a questão cognitiva, mais o pensamento e que a criança esteja pronta aí para pensar mais e para criar mais. Um abraço, minhas crianças, libere a criança que há dentro de você. E coach de emagrecimento, esse é um nicho de coach que está em primeiro lugar, de acordo com o BCI, Behavioral Coaching Institute, ele está em primeiro lugar, antes do que o coach financeiro, hein? Coach de emagrecimento vem em primeiro lugar, as pessoas mais procuram coach. Olha só como tem leque de opções. Se eu fosse falar aqui de todos os leques de opções, aqui aí a aula inteira. E eu vou resumir o máximo possível aqui para trazer um pouco de abordagem, o que a gente pode utilizar nessa área do coach de emagrecimento, que é muito top, que é fantástico. Primeiro, quais são os profissionais que você pode ter como parceiro? Quem pode atuar como coach, o coach de emagrecimento? Primeiro, o coach. Depois, eu posso ter uma nutricionista parceira. Depois, eu posso ter um personal trainer parceiro. Eu posso ter também uma psicóloga parceira. Então, é importante você utilizar essas vertentes aí, utilizar esses métodos e essas parcerias. É interessante também utilizar. Então, vamos supor que você tem essas 4 parcerias. Então, um personal, você tenha uma nutricionista, você tenha um coach e você tem uma psicóloga. Ok? Você tem aí 4 profissionais. Ok? Então, qual é o papel? Seu papel como coach é traçar aí o estado atual dela. Então, quem vai fazer isso? Talvez a própria nutricionista. Então, ela vai ali, vai fazer uma bioimpedância, vai levantar ali toda a massa, IMC, toda a massa corporal, fazer ali, medir o peso, medir isso, toda a massa dela ali, massa magra, massa gorda, ok. Dentro disso aqui, nós vamos ter uma visão clara sobre o estado atual.
Agora nós vamos precisar traçar um estado desejado. Como ela quer estar? Aonde ela quer chegar? Quantos quilos, qual o IMC que ela quer chegar, qual o posicionamento, como é que vai estar o bumbum, como é que vai estar os peitos, como é que vai estar a barriga, como é que vai estar isso. Ok, traçou ali 2 pontos então. Então nós temos aqui o estado atual e o estado desejado. Esses 2 pontos aqui são primordiais no processo de coaching, de emagrecimento. Agora eu preciso saber o seguinte, como sair do estado atual e ir para o estado desejado. Então isso tem que estar claro. Então aí entra de fato a dieta, o exercício que eu coloquei como dieta da nutricionista. Então buscou nutricionista, caso você tenha uma parceira, essa nutricionista vai te dando feedback toda semana, que vai sentando com ela, como que foi aquele dia, o que que ela fez, o que que ela evoluiu, o que que ela desenvolveu, o que que foi feito. Então, você vai tendo esse feedback da nutricionista para verificar se o que ela falou para você de comprometimento, ela está se comprometendo mesmo e não mentiu para você, que é a grande probabilidade, que ela minta para você, e que minta para ela, que minta para a família, que minta para o marido, que minta para os filhos, e minta para todo mundo. Você já conhece essa história? Sabe do que eu estou falando? Conhece alguém que já passou por isso? Conhece alguém da sua família que já viveu isso? Conhece uma prima que já passou por isso? Ok, então a probabilidade que ela minta para você é muito grande. Então prepare esse momento agora, a nutricionista te dando feedback. Junto com isso, trabalhando também a questão de um personal. Então, qual o exercício que ela vai fazer? Então, nós vamos pegar ali, vamos dividir. 70%, segundo todas as regras, os especialistas, né? Vamos colocar aí, dentro dos especialistas, 70% é alimentação e 30% é atividade física. Então, quer dizer, eu já peguei os 70% alimentação, então tem que mudar a alimentação, 5 alimentações, já 6 alimentações por dia, e aí o personal também. Quantos por semana? 3 exercícios por semana? Ok, defini 2 pontos agora. Então isso ela pode fazer online, tanto com a nutricionista, quanto o personal também. Então esse trabalho aqui agora, essas 2 fontes aqui eu desenvolvi. Qual que é a função do coach? Traçar processos, cobrar metas. Só que existe também, quando eu falei da psicóloga, existe uma questão psicológica também. Porque ali nós temos um ponto ali, um nutricionista que está querendo jogar contra ela. Diminui comida, diminui comida, diminui comida. Um personal trainer que está malha. Nós temos ali então um coach que está ali batendo. Então ela precisa de alguém ali, um psicólogo, né? E esse trabalho do psicólogo, ele vai ajudar com que essa pessoa descubra, porque o emagrecimento está relacionado a alguma disfunção interna. É importante entendermos isso. O não emagrecimento está relacionado a uma disfunção. Então ela está fugindo para a comida por alguma coisa, né? Então é muito importante também ter uma ajuda de um psicólogo. Ok, essa é uma oportunidade, uma possibilidade. Paulo, eu não tenho condição de cobrar do meu equipe a ponto de ter um nutricionista, ter um psicólogo e ter um personal. Ok, essa é uma opção que eu te dei. Você pode fazer sozinho? Pode. Eu já fiz sozinho, já fiz. Tem resultado demais a conta. Mas você vai ter que focar um pouco mais e buscar estudar um pouco mais, buscar mais informações e buscar estudar um pouco mais, verificar o que pode ser feito. Às vezes ela tem plano de saúde, não precisa ter um acompanhamento tão rígido com o nutricionista, mas às vezes ela pode ir lá, uma vez fez uma bioimpedância, de 1 em 1 mês, no intervalo de 1 mês, você pode fazer esse trabalho de novo. Talvez ela pegar na internet mesmo e fazer atividade física, ou se você já tiver conhecimento, você mesmo passar esses exercícios para ela também. Pode ser feito isso, eu posso trabalhar. E para você? E se você é o coach SA? E se você é o seu coach, e você que está com problema, e você que quer emagrecer, se você que está precisando, você que busca isso, se é com você? É importante que você faça esse auto-coach. Primeiro passo, então, você já sabe, que é definir o estado atual. Segundo passo, definir o estado desejado. Terceiro passo, o que você vai fazer exatamente para chegar lá. Então, esses são os pontos importantíssimos aí que você pode trabalhar. Agora, existe também um outro nicho dentro do emagrecimento que é fantástico, que ele é o que eu falei lá no início, não tem como, você tem que explicar exatamente o que você está fazendo, coach de emagrecimento, para não estar ganhando pelo menos 20 pau por mês. Você tem que explicar como, porque é muito simples. Se você realmente fizer esse processo, se você perguntar o seguinte, de
150, vamos pegar só no Brasil, 150 milhões de habitantes. Se você pegar ali, quantas pessoas você acha que tem essa dor? Lembra que o marketing que eu expliquei é identificar o público-alvo e identificar a dor. Então, qual é o público-alvo? Quantas desses 150 milhões de pessoas, quantas pessoas você acredita que quer emagrecer? Que precisa emagrecer. Não que quer, mas que precisa emagrecer. Talvez, de acordo com alguns boatos, eu não tenho um número claro aqui, mas eu acredito que algumas pesquisas, eu acredito que no mínimo 40%. No mínimo 40%. Então, dentro desses 40%, nós estamos falando em quase 90 milhões de pessoas. Quase 90 milhões de pessoas. Dentro desses quase 90 milhões de pessoas, que já é o nicho coach de emagrecimento, para quantas pessoas? 90 milhões de pessoas. Ok. Agora, desses 90 milhões de pessoas, quem realmente quer? Você vai afunilar, como você lembra que eu falei de nicho e subnicho? Você vai chegar no subnicho e você vai descobrir, não, eu quero atender só na minha região. Porque dentro do processo digital, você pode atender o mundo inteiro. Mas colocando apenas no Brasil, facilitando no Brasil. Se você faz esse processo que eu ensinei aqui, mostrei para vocês com uma pessoa, imagine você fazendo esse processo cobrando... faz, por favor, a conta aí para mim, por favor. Vamos lá, pega a calculadora e coloca aí, cobrando baratíssimo da pessoa, ela vai ter o acompanhamento, vai ter o desenvolvimento. Você cobra aí R$ 99,00 de uma pessoa. Então, R$ 99,00. E você faz um lançamento, pegou esse lançamento, deu aula, deu um conteúdo grátis, conseguiu um conteúdo grátis e você consegue aí consegue fechar aí com 50 pessoas. 50 pessoas. Então, quanto que dá por mês? 50 pessoas. 4.950. Olha só que já começou a ter 4.950. Você vai ter qual custo que você tem de gravar os seus vídeos, de gravar as suas aulas e gravar os seus processos. Eu coloquei apenas 50%, que isso representa, sabe o quê? 0,00001% do nicho que você tem. Então tem um nicho muito maior. Tem uma oportunidade muito fácil. Paulo, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil, porque se fosse fácil, estava todo mundo fazendo isso. Agora eu estou falando com quem busca o impossível, acima da curva, acima da curva, acima da curva. Então você quer trabalhar com isso, tem um nicho fantástico. Você quer trabalhar com isso, tem um nicho maravilhoso. Então estou disposto a te ajudar, estou disposto a contribuir contigo, estou disposto a trabalhar contigo, tem um nicho maravilhoso para isso. Agora, se o coach é você mesmo, então é você trabalhando com você. Então, o que você busca, o que você faz, o que você desenvolve. Então, esse é um nicho de mercado que está muito, muito, muito em alta. E eu tenho certeza absoluta que se você escolher trabalhar com isso, que seja com outras pessoas ou com você, você vai ter um grande resultado. Usar a metodologia do coach, ok? Vamos lá para exercícios então de coach de emagrecimento. Vamos lá, primeiro exercício, primeiro passo. Defina o seu estado atual, bioimpedância. Faça aí, defina o seu IMC, define quantos quilos você pesa, o que você está fazendo. Então, esse espaço inicial, talvez vá na nutricionista, faça um diagnóstico de você, ou no nutrólogo, faça um diagnóstico, entenda o seu estado atual, entenda qual que é o seu índice de massa muscular, entenda você, estado atual. Então, primeiro exercício, estado atual. E como foi o primeiro exercício e entender o estado atual? Agora vamos para o segundo exercício. Estado desejado. Quanto eu quero estar? Como que eu quero que o meu corpo esteja? Qual é a evidência? Quantos gominhos eu quero na barriga, né? Quantos de bumbum, de glúteo, meninas, vocês querem aí agora, né? E como você quer que seu corpo esteja? Como que você quer estar? Né? Então define aí o seu estado desejado, o exercício número 2, ok? Define aí o seu estado desejado. E agora o número 3. O número 3 define exatamente o tempo.
quanto tempo do estado atual para o estado desejado. Define esse tempo aí, ok? No 3, então, você vai definir o tempo. Então, passo 1, você define o estado atual, passo 2, o estado desejado, e o passo 3, o tempo. Quanto tempo você quer alcançar o seu objetivo? Passo 4 agora! Chegou a hora. Então agora, qual que é o passo a passo, ok? Qual que é o passo a passo? Quem acompanhou o caso, que eu citei vários casos de emagrecimento aqui, pegou realmente o que é o exercício dele por dia. Vamos supor que ele foi no nutricionista passou para ele a alimentação. Então, o passo a passo, traçar passo a passo, quanto ele tem que emagrecer por dia, quais são as ações que ele tem que emagrecer por dia, quais são as ações que ele tem que fazer, quais são as tarefas. Então, esse passo a passo, né? Então, nós temos aqui nos Imparáveis uma pessoa que se tornou especialista em coaching de emagrecimento, que é o Fred. Então, Fred, as pessoas têm que postar tudo que vai comer, tem que postar o que ele está fazendo, qual a atividade física, tem exercício de atividade física, a pessoa tem que correr, tem que buscar uma alimentação diferenciada. Então, todo esse processo, o coach ele vai acompanhar nisso. Então, é importante então ele receber isso nesse passo, ok? E agora o passo 5. Um passo 5 é importantíssimo, né? Que você define quais são os ganhos. Então ali é o porquê. Esse porquê é uma frase minha, que me acompanha e sabe, quem tem um bom porquê supera qualquer como. Esse porquê ele tem que estar claro, tem que estar evidente. Por que eu quero emagrecer? Por que eu quero isso? Por que eu quero isso? Por que eu quero emagrecer? O que eu vou ganhar com isso? Ok? Então esse porquê tem que estar muito claro. Então defina o porquê. Deixa porquê, deixa isso claro, porque se o porquê for só para ficar bonita, talvez não tenha significado. Se o porquê for só para isso, não tem significado. Então trabalhe, explore um pouco mais o porquê. Verifique se tem conexões da fuga para a comida com o abandono na infância. Verifique se tem conexões entre a fuga para a comida, comer muito, com a não aceitação, com a falta de carinho, a falta de amor. Então, inconscientemente, ela foge para a comida para se sentir útil. Então, a gula tem sido uma forma que representa a utilidade dela. Então, comer não é o foco e fugir é o foco. Então, o que ela tem que fazer? Se aceitar. Então, trabalhe esse porquê. Por quê? O que ela vai ganhar caso ela emagreça, ok? Então, esses 5 passos eu tenho certeza absoluta que você vai ter muito sucesso nessa área que tem feito a grande diferença. E como foi os exercícios de coach de emagrecimento, esse grande nicho que tem feito a grande diferença? Eu tenho certeza absoluta, se você optar por trabalhar com isso, e mesmo que se você queira aplicar isso em você, eu tenho certeza absoluta que você vai ter um grande diferencial. O que eu quero dizer para todos os coaches, todos os masters, todas as pessoas que trabalham com desenvolvimento, trabalham com gente, que o exercício físico o emagrecimento é uma grande forma de evidenciar o seu comprometimento. Quem trabalha comigo sabe que eu exijo que todos os trainers da minha equipe façam atividade física. Ninguém dá treinamento na minha equipe se não fizer atividade física. Para mim, uma pessoa que não faz atividade física ela não tem moral para falar de mudança. Então, como que eu venho aqui falar de mudança para um grupo de pessoas? Lá no SV nós temos 1000 pessoas, 600 pessoas, 500 pessoas, 400 pessoas, 100 pessoas que seja. Então, como que eu vou falar de mudança se eu não estou fazendo isso? Então, uma forma que evidencia a sua mudança é você fazer atividade física, é você cuidar do seu corpo, é você se preocupar com você, ok? Por falar nisso, como que está a preocupação com o seu corpo, com a sua saúde, com a sua disposição? Quanto você tem se preocupado com você? Como que está essa preocupação? Estamos juntos, Master? Vamos lá! Coach de vendas! Coach de vendas como esse trabalho de vendas, coach de vendas, como ele foi o início, foi ele que assim, foi a alavanca propulsora, foi vendas. Eu tenho, assim, na veia isso comigo. Então, as pessoas que me acompanham, Master, você sabe, todos os Master passou aí pela minha conversa, passou comigo, eles sabem exatamente o quanto eu amo vender, o quanto está na veia, né? O quanto eu amo vender. A venda, ela evidencia muita coisa em você. A venda.
Então, a venda ela dá para você uma condição de um feedback tão claro e tão específico sobre quanto você age com você mesmo. Aceitação, as pessoas que não se aceitam, elas vão ter muita dificuldade com a venda. A pessoa que não se aceita como ela vai ter muita dificuldade em vender. Então, a dificuldade que ela tem de oferecer algo é a dificuldade que ela tem de se aceitar. Então, quando ela se aceita mais, quando ela trabalha mais a sua autoestima, ela vai ter mais facilidade de oferecer e vai ter mais entendimento de que ela está gerando bem-estar para as pessoas. Ela está proporcionando bem para os outros. Ela está estimulando, ela está fazendo algo, está gerando valor para as pessoas. Então, essa consciência, esse entendimento de estar gerando valor que começa a fazer toda a diferença em um processo de venda. Então, o coach de vendas, ele tem um leque de opções. Então, nós vamos pegar o nicho coach de vendas. Dentro do nicho coach de vendas tem uma série de subnichos, mas uma série de subnichos. É muito grande isso. Então, você pode trabalhar com um vendedor de uma organização. Você pode trabalhar com um vendedor autônomo. Você pode trabalhar talvez com um corretor, que é um vendedor de imóveis. Você pode trabalhar com um líder de vendas. Então, quer dizer, uma série de opções, é uma série de informações que você precisa entender de fato o que é venda. E se isso não tiver claro o que é venda, você vai ficar dando tiro para todo lugar. O que é vender? Porque a venda é relacionada a uma filosofia. Existe uma filosofia da venda. Porque quando você está realizando uma venda e não tem significado para você, você vai ter uma dificuldade enorme. Então, por que muitas pessoas não conseguem vender? Porque não faz sentido. Não existe um significado claro sobre como vender. Então, eu não estou treinando a minha evolução. Eu não estou treinando o meu caráter, eu não estou treinando a minha participação, a minha disponibilidade para alcançar algo. Então, a pessoa que tem dificuldade de vender, ela vai ter dificuldade de falar de si, ela vai ter dificuldade de se aceitar, ela vai ter dificuldade disso. Então, nós precisamos primeiro entender, talvez a primeira frase que eu trago aqui no Coach Vendas, que vender é uma consequência. Vender é uma consequência. Para que ela possa vender, ela precisa fazer um planejamento. Então, nós falamos muito de marketing, falamos muito de brand, mas nós precisamos entender que ela se programa, ela programa a venda dela. Então, como que vai ser a sua programação? Então, o primeiro ponto importantíssimo que um coach de vendas vai trabalhar ou com um vendedor, primeiro ponto, ele precisa se preocupar com as raízes. Esse é o primeiro ponto. Qual é a raiz? A raiz é a base. São as aspirações mais profundas. É a sustentabilidade, que é a sua preparação interior. Se ele não se preocupa com a sua preparação interior, com a sua base, com a sua fortaleza interna, com as suas forças internas, se ele não se preocupa com isso, muito provavelmente, mas muito provavelmente ele vai se perder. Ele não vai conseguir vender quando ele ouvir um não, quando ele ouvir uma objeção, quando tiver uma dificuldade lá fora. Então, por isso que a gente precisa se fortalecer. Então, imagine um prédio. Estou aqui no Performance agora, você sabe onde fica o Performance. Então, estamos aqui no prédio do Performance aqui. Ok. Então, imagina que agora vem muito vento e tempestade. O que vai manter esse prédio intacto no mesmo ponto que eu saio daqui hoje, a hora que eu volto ele está na outra esquina? O que vai manter esse prédio? O alicerce, a base, a estrutura, as raízes. Então, o vendedor precisa ter isso. Alicerce, base e estrutura. Isso não se vende no supermercado. Isso ele não vai comprar no supermercado. Essa é a grande diferença. Então, o coach ele vai ter que trabalhar muito, caso ele seja um coach de venda, ou caso ele esteja trabalhando o auto-coach com ele mesmo. Então, ele vai ter que trabalhar muito a sustentabilidade, a autoridade dele enquanto vendedor. Porque existem pessoas que vendem pedindo esmola. Existem pessoas que vendem achando que quem compra é um Deus. Existem pessoas que estão vendendo, estão achando isso. Então, quer dizer, você não está errado, mas a sua crença talvez já te leva a talvez e provavelmente se posicionar de uma forma inferior à pessoa.
Então você precisa fortalecer. Então nesse primeiro passo é fortalecer você. Nesse primeiro passo é você ser forte com você. Então eu trabalho muitas coisas, como vocês sabem, banho gelado. Hoje cedo eu tomei banho gelado para a minha gravação. Vim aqui fazer o quê? Venda. Eu vim aqui, dar aula é vender uma ideia. Então eu vim aqui trabalhar com a minha equipe, liderança. Liderança é o quê? Venda. Então tudo você está vendendo uma ideia. Se é casado, você vende a ideia de um casamento para a esposa, para o esposo. Então, você é pai, está vendendo uma ideia para os seus filhos. Então tudo é venda. O que é venda? É a transmissão. Quando você transmite, quando você estimula, quando você inspira, você está fazendo uma venda de uma ideia. Então, tem gente que pensa que venda é só vender produto, não é vender ideia. Então, quer dizer, como você pode se preparar para isso, para vender uma ideia? Então, esse primeiro passo é você ter alicerce seguro. Então, quando eu me preparo, faço a minha preparação da minha energia, é entender o seguinte: qual é o status que eu quero me colocar? Qual é o estado que eu quero me colocar? Como eu quero estar inserido? Então, se as pessoas aqui embaixo estão falando, você é um herege, você é isso, você é aquilo outro, eu tenho que ter muita força para vender uma ideia. Um bom político é um ótimo vendedor. Um bom político, porque ele vende a ideia ali. Ele consegue configurar, ele consegue transferir uma ideia de uma potência, de uma força. Então, você precisa trabalhar, e nesse primeiro passo é trabalhar a sua preparação interior. Então, atividade física, leitura, banho gelado, profetizações, para você fortalecer a sua base. Então, as pessoas que te derrubam não é porque elas falam, não é o que elas falam, e sim as pessoas só te derrubam porque você não tem uma boa base. Porque se tiver uma boa base, as pessoas não vão te derrubar. Você não vai ser contaminado por essas pessoas. Esse é um ponto muito interessante. O segundo ponto interessante na venda é um planejamento da venda. Você entender exatamente como que você planeja. Então, o coach de vendas vai acompanhar o vendedor no planejamento. Peraí, eu quero vender aquele apartamento. Então, como que eu vou planejar? Esse planejamento, nós já falamos exatamente, o primeiro ponto, ele vai descobrir qual é o nicho. Ele vai descobrir qual é o grupo de interesse. Dentro desse grupo de interesse, vão entender qual que é a dor. Entendi qual que é a dor, agora eu tenho um produto para sanar essa dor. Crie isso na estratégia, crie isso, coloque todos esses passos no planejamento. Faça um planejamento da venda. Então, o coach de vendas vai trabalhar isso. Então, como que eu vou criar isso? Então, as pessoas chegaram, você chegou no SV. Lá no primeiro dia do SV, o treinamento nosso, o SV, chegou lá no SV, primeiro dia eu falei assim, olha, tem um Master aqui, custa 12 mil reais, quer comprar? Acho que não. Existe um planejamento, existe uma organização, existe um tempo. Ali, o tempo todo, cada vez que você sentou na cadeira, cada vez que eu estimulei você levantar, cada vez que eu estimulei você levantar a mão, cada vez que eu trabalhei passo a passo com você na sexta, depois eu trabalhei no sábado, depois eu comecei a estimular pequenos pitch de venda até fazer o maior pitch de venda no domingo. Então teve um planejamento. Eu já entrei ali sabendo. Eu fui acrescentar mais alguns imparáveis aqui antes, que foi num treinamento que eu dei aqui, e quando eu fui acrescentar mais alguns imparáveis, eu queria mais 3 imparáveis, só queria 3. Nós fechamos 5 aqui, mas eu queria só 3. Então eu falei, eu quero 3 imparáveis. Falei pro meu filho, anota aí os nomes de quem vem. Anota aí os nomes. Ele anotou os nomes de quem viria, eu fui, dei o treinamento, foi um PLC2, e eu dei o treinamento e no final eu fiz o pitch de venda, vendemos 5, mas os 3 nomes ali estavam ali. Então, quer dizer, o que aconteceu exatamente? O que você tem foco na venda? Você tem que ter foco, você tem que ter energia, você sabe exatamente, você criou, você planejou. Então ali eu fiz um planejamento de venda. Como eu faço o planejamento? O horário que eu vou fazer o pitch, eu já coloco os parceiros, que seja o Sérgio, que seja o Fred, as pessoas que vão lá. Então tem um planejamento, vender é uma consequência, gente. As pessoas subirem e ir para a sala VIP, para eles ir para a sala VIP, ela tem que estar planejada, tem que estar o horário, tem que estar os staff, tem que estar com a pulseirinha. As pessoas estão planejadas ali, o vídeo que eu vou passar, os depoimentos que eu vou dar. Então tudo isso faz parte do
planejamento. Planejamento. Depois que você fez isso, nós temos então a questão da apresentação do seu produto. Então, como que você apresenta esse produto? Se é pelo digital, se é presencial, de que forma você apresenta o apartamento, de que forma você apresenta o produto que seja tangível ou intangível. Vamos supor que é um infoproduto, vamos supor que é uma commodity, vamos supor que é um produto que todo mundo tem. Como que você apresenta esse produto? De que forma? Se eu já fiz bem feito no 1, se eu já fiz bem feito no 1, que é a minha preparação interior, se eu já fiz um bom planejamento, a minha apresentação, ela vai ser muito top também, porque a pessoa já tem um conhecimento. Ele já fez um planejamento, então eu já sei quem está ali. Então as pessoas quando entram no SV, eu já sei o estilo comportamental, os depressivos da turma, eu já entendo os felizes da turma, eu já começo a fazer um mapa ali, entender. Quando eu vou me apresentar, eu sei exatamente o que eles querem ouvir, qual é a dor. Então por isso, vendas é entender a dor, preparar o seu produto para sanar, atender, resolver aquela dor. Olha o que é venda. Então entender a dor, preparar para sanar, atender, curar aquela dor. Então, a sua apresentação, ela precisa conter isso, ok? Bom, depois nós precisamos nos preocupar com a superação de objeção. O que acontece? Existem clientes que não necessariamente sabem que querem. Existem clientes que não necessariamente sabem que precisam. Então, uns não sabem o que quer e o outro não sabe que não precisa. O outro realmente quer. Nós temos um número muito pequeno de pessoas que realmente vão querer. E esse é um grupo, está todo mundo focando ali no Oceano Vermelho, focando, procurando essa pequena fatia. Só que a grande fatia, pessoal, vendedor, vem cá, a grande fatia dos clientes está nos clientes que não sabem que precisam. Não sabem que precisam. Se você começa a trabalhar com esses clientes que não sabem que precisam, e você começa a planejar a venda, e se você começa a organizar o processo da venda, quando vem a objeção, que isso vai lidar muito mais fácil, porque você fez um estudo de mercado. Supera-se objeção mais facilmente quem conhece o cliente. Então, se você fez um estudo do mercado, sabe qual é a dor, sabe o que o cliente precisa, automaticamente você vai lidar diferente. Então, você vai superar a objeção, entender se ela é lógica, aquela objeção que ele está colocando, se ela é psicológica, você vai entender um pouco mais. Então, esse é um momento também que é muito, mas é muito importante. E depois, a sua habilidade de fechamento. Agora está na hora do fechamento ali, está na hora de você fechar. É o momento que você precisa entrar com a oferta de valor. O momento do fechamento, o grande diferencial do fechamento é a oferta de valor. É o momento ali que a pessoa precisa ganhar. E a oferta de valor tem que estar escancarada. Ela tem que estar escancarada. A pessoa tem que entender o que eu estou ganhando. Qual que é a oferta de valor? Como que você vai ofertar o valor ali? Então, nesse ponto aqui, você vai trabalhar a oferta de valor. E depois eu quero falar com vocês sobre o último passo importante na venda, que é o pós-venda, que é a manutenção da relação. Como que você efetua, como que você trabalha a manutenção, o pós-venda. Então, o coach de vendas, ele vai acompanhar o coach nesses 6 passos que eu falei aqui para vocês. Esses 6 passos. Acompanhou o coach nesses 6 passos, ele começa então a traçar um plano de ação. Ele começa então a lidar, agora ele vem para os números, ele vai traçar um plano de ação sobre o que eu vou vender, para quem que eu vou vender, quem é esse time, qual é a minha oferta de valor, o que eu vou trabalhar. Então ele tem uma visão clara e nítida de como vai ser esse processo. Então é fascinante, empolgante. Eu amo esse negócio, eu sou apaixonado em vendas, então é apaixonante, é empolgante o processo de vendas. E se você é um vendedor, ou se você quer ser um coach de vendas, ou se você realmente quer quebrar esse desafio, porque você vai entender que a filosofia da venda, ela diz para você o seguinte, a resposta sobre quem você é.
Lembra lá do autor do livro Segredo da Mente Milionária? Que diz, o jeito como você faz uma coisa é o jeito como você faz todas as outras. Se você está escondendo da venda, provavelmente você está escondendo de alguma coisa de você. Encontre o seu destino. Exercício, então, de vendas. Eu falei desses 6 passos, então 6 exercícios aqui eu vou colocar para vocês. Primeiro exercício, então, preparação interior, então. Olha só, eu vou colocar aqui 6 exercícios no primeiro. Você vai escolher o que você quer fazer, pelo menos 3. Dos 6, pelo menos 3. Para essa semana. Essa semana, assiste o vídeo agora e coloca essa semana em você, ok? Vamos lá. Banho gelado, pelo menos 3 vezes por semana. Atividade física, pelo menos 3 vezes por semana. Profetização. Escreve essa profetização e grita em voz alta, bem alta, com a música bem alta. Quanto mais a música estiver alta, mais alto você grita profetização, profetização. Provavelmente eu escolho vender. Eu sei que quando eu estou vendendo, eu estou gerando valor. Eu tenho o dom e a habilidade de gerar valor pelas pessoas. Eu inspiro pessoas. E a venda representa para mim uma forma de ajudar o outro, de contribuir com o outro. Eu facilito a vida das pessoas. Eu creio que com a venda eu posso gerar mais e mais crescimento e possibilitar a expansão e o crescimento das pessoas. Gente, isso que eu falei para vocês aqui agora, tá aqui, ó. Eu tenho certeza absoluta que o meu produto, a pessoa que compra o meu produto, ele vai ser muito, muito beneficiado. Se você duvidar disso, se você não concordar comigo, me xinga. Manda uma mensagem para mim. Quanto eu recebo de mensagem todo dia, Paulo, estou mudando, estou crescendo, estou desenvolvendo, Paulo está me ajudando demais. Então, eu tenho certeza disso do meu produto. Só que quando eu trabalhava na Coca-Cola, cerveja Bavária é a melhor cerveja que tem. Não é só porque eu trabalho com o que eu trabalho hoje, não. Quando eu trabalhava na Mineira Cereais, né, arroz MC, o melhor arroz que tinha era o arroz MC, o feijão MC. Então, quer dizer, o meu produto eu sempre vai ser o melhor. Ele sempre está comigo, porque é a forma que eu tenho de valorizar o que eu tenho de aceitação. Isso não é mentira, isso é aceitação. Aceitar o seu produto como o melhor. O outro pode até ser, aquela questão, eu já passei para os Master, aquele vídeo do Cristiano Ronaldo. Eu sou o melhor jogador do mundo. Eu sou o melhor jogador do mundo. Posso até não ser para outras pessoas, mas na minha mente, nas minhas conexões, eu preciso ser o melhor jogador do mundo. Então, eu tenho o melhor arroz do mundo. Trabalhei na Proeza. O melhor desinfetante é o desinfetante Proeza. Trabalhei na Coca-Cola. Para vender Bavária não é fácil. Vender Coca-Cola talvez é fácil, mas e a Bavária? E a Fanta? Fanta Uva é o melhor refrigerante que existe na face da Terra. Não existe, porque quando você toma Fanta Uva, você entende que você merece muito mais diversificar. Saia do quadrado e vai tomar Fanta Uva. Então é importante você entender isso. É importante você entender que o jeito como você faz uma coisa é o jeito como você faz todas as outras. Então, por isso é importante trabalhar aí esse primeiro exercício, a sua força, a sua força. Vai lá, gaste um tempinho nesse exercício. E agora planeje a sua venda dessa semana. Dessa semana agora, 7 dias agora, você está fazendo aqui no final de semana o módulo, então planeja as suas vendas dessa semana. O que você vai vender essa semana? O que você vai fazer? Qual o planejamento? Ah, Paulo, mas eu não tenho um produto, não tenho isso, não tenho aquilo outro. Ok, não tem problema. O que você vai vender, nem que seja uma ideia, nem que seja alguma coisa, cria. Você S.A., nem que você vai vender você, mas essa semana eu quero que você faça um planejamento da venda. Então, campo 2, exercício 2, né? Passo 2. Então, planeje as suas vendas dessa semana, ok? Passo 3. Agora, apresentação. Vamos lá. Passo 3 é apresentação. Então, faça a sua apresentação. Por exemplo, para os imparáveis. Para vocês eu coloquei gravar 5 vídeos, postar no IGTV e também
e também fazer 5 lives. Ok, então agora eu preciso me apresentar. Como que eu vou me apresentar? É importante porque quando você vai fazer a apresentação, você precisa mexer aqui, ó, no cognitivo, nessa caixinha aqui, ó. Nessa caixinha aqui, ó. 1,5 kg. 25% da energia do seu corpo. Essa caixinha chama cérebro. Então, olha só, quando você está fazendo, treinando algo, você está ensinando para o seu cérebro como que funciona, como que funciona, como que funciona. Então, quando você treina a apresentação, você está ensinando para o seu cérebro. Vamos lá? Bora! Passo 4, objeção. Ou você busca objeções reais, ou então você busca brincar, que seja com seu irmão, com seu filho, com sua esposa, alguém. Busca objeção, busca trabalhar alguma objeção, nem que seja uma brincadeira. Trabalhando objeção. Então, coisa simples. Quem faz o ao vivo comigo, eu sempre faço algumas simulações. Então, eu coloco ali, por exemplo, vai vender caixão. E a pessoa vai colocar objeção. Vai vender sex coach. A pessoa tem que colocar objeção. Vai vender sex coach pro pastor. Né? Então, quer dizer, ela vai colocar objeção. Então, brinca com isso, brinca com a sua filha, brinca com a esposa. Arrume alguém, busque alguém para que você possa treinar. Lembra do cérebro? Você treina o cérebro, treina o cérebro, treina o cérebro. Você vai treinar o seu cérebro para começar a superar as objeções. Como superar essas objeções? De que forma trabalhar isso, ok? Vamos lá, bora! Agora passo 5! Passo 5, agora você vai buscar uma forma de vender, nem que seja uma ideia. Vender um produto, vender uma ideia. Então agora você vai vender algo. E agora você vai fazer aí, treinar o seu fechamento aí agora. Vai lá, vai vender algo agora. Eu quero que você venda algo, nem que seja para sua filha, vender alguma coisa assim, é interessante. Você vai vender para sua filha a ideia de, sem impor também, vai lá, vender para sua esposa uma ideia, para sua filha a ideia de dormir no outro quarto. Vender para ela a ideia de, e tem que vender, estimular, não é impor não. Vender, estimular a venda, a ideia de que ela ao invés de mexer no celular, ela vai ler um livro. Então você vai vender ideia. Para quê, gente? O que menos importa é se a pessoa compra ou não, cara de pobre. Lembra que eu falei que vender é uma consequência. O que menos importa é isso. O que mais importa é o exercício da sua mente. O exercício da sua mente. O que você vai trabalhar com isso? Eu me lembro que, como vocês acompanham a minha vida aí, quando eu perdi a minha virgindade digital, e eu não tinha feito nenhum trabalho digital. E o primeiro foi o método ASV. Eu fui fazer um lançamento lá dentro, né? Então as pessoas começam pelo primeiro lançamento, que é o chamado lançamento semente, né? Que o Érico Rocha chama de lançamento semente, para a pessoa conseguir aí treinar para conseguir pelo menos uma venda. 2 vendas, talvez. E eu consegui fazer 19 vendas. 19 vendas. Então, primeiro lançamento. Mas eu fui de uma forma que eu fui o seguinte, peraí, mesmo se eu não conseguir fazer nenhuma venda ou uma venda, eu estou treinando o meu cérebro. Se as pessoas tiverem essa visão de significado, que é o que você está fazendo, o que você está ganhando com a ação, você vai entender que vender é uma consequência. Então, por isso que eu quero que você faça esse exercício agora. Preocupe apenas em fazer o melhor. Se a pessoa vai comprar ou não, não importa. Eu quero que você venda, talvez, uma sessão de coach. Escolhe um produto lá e vai agora, é para vender esse produto. É para vender. E, por favor, me contar, então, me dá um feedback de como foi isso, ok? Me dá um feedback aí de como foi. E como foi o exercício de vendas? Como foi aí você realizar todos esses exercícios? E eu fico assim, empolgadíssimo ao trabalhar com o de vendas, porque eu simplesmente amo isso. Gente, como esse mercado é amplo. Como esse mercado tem possibilidade de coisa. Quanto corretor está olhando ali só para aquele oceano vermelho, ele está lutando com os outros corretores, está lutando com aqueles outros corretores. Cara, esse oceano é muito competitivo. É muito competitivo, então vai para o Oceano Azul. Lá no Oceano Azul talvez é mais difícil de entrar no Oceano Azul. É mais difícil de se preparar para o Oceano Azul. Mas quando você se prepara, você começa a ter mais oportunidades. Você tem muito mais oportunidade. Então vai para o Oceano Azul. Qual que é o seu Oceano Azul?
Gente, eu tenho um prazer inenarrável em poder desenvolver com você mais e mais as competências de vendas, e eu tenho certeza, Master, eu tenho certeza por você, que quanto mais você colocar isso na sua vida, em qualquer ramo que seja, funcionário público, pastor, autônomo, funcionário, a secretária, tudo é venda, pessoal. Tudo. Não adianta fugir disso. Tudo é venda. Vai fazer uma grande diferença na sua vida. Eu tenho certeza absoluta disso.